curtir o futebol, papai? Bora. Passa aqui numa das partes aqui mais bonitas de Aveiro. Tem outras, né? Mas essa aqui também é muito top. E é um ponto turístico. Bora, meu câmera, capricha, porra! Vamos falar sobre os documentos necessários quando cheguei aqui em Portugal para começar a trabalhar aqui, mano. Pois é, hoje nós vamos fazer um vídeo rapidinho sobre os documentos básicos para quando você chega aqui e começar a trabalhar, né? Porque sem ele você não vai arrumar trabalho aqui. Esse é um videozinho rápido, curto, só pra galera que tava querendo saber os documentos necessários para trabalhar aqui em Portugal. Então, pessoal, como eu já falei um pouquinho lá no início, quando eu estava dentro do carro, agora eu já cheguei, já estou aqui por casa. Então eu vou falar um pouquinho da minha história já, rapidinho para vocês aqui, para não tomar muito tempo de vocês. Antes disso, não se esqueça de deixar um joinha, comentar, compartilhar o vídeo, beleza? É muito importante para o crescimento do canal e para chegar a atingir o número máximo de pessoas. Dá essa força aí, deixa lá um like pra gente, por favor, deixa um comentário. Se tiver sugestão de vídeo, deixa lá também, que todo dia eu tô olhando lá e a gente vai fazer. Vamos lá, resumindo aqui a minha história. Eu cheguei, eu tinha um contato de uma mulher, certo? Eu tinha um contato de uma mulher já. Então quando eu pisei aqui, eu já fiz um contato com ela. O que acontece? Você precisa tirar, o primeiro documento é o NIF. Esse NIF, ele equivale como se fosse o nosso CPF aí do Brasil. Então você precisa que ou um português ou algum brasileiro ou de outra nacionalidade que tenha documentos portugueses, para ele assinar como se fosse responsável por a gente, quando a gente chega aqui. Então, quando eu pisei aqui, eu liguei para ela falou que me deu o endereço onde ela estava, e eu fui até lá onde ela estava, encontrei e tal. A gente entrou lá na loja para tirar o documento, a loja lotada, que chama Loja do Cidadão, no Porto. E aí eu tirei o meu documento, o primeiro documento que foi o NIF, né? Tirei, paguei uma quantia para ela ser responsável por mim tirar esse documento. Paguei uma quantia para ela e essa quantia, na verdade, foi 25 euros que eu paguei para ela. E daí ela assinou, ficou responsável por mim. E eu peguei meu NIF, certo? Saindo dali, então, a gente saiu lá da Loja do Cidadão, né? E pegamos um ônibus, que é um autocarro aqui. Depois pegamos um metro, que é um metrô, e chegamos no banco, pra gente abrir a conta no banco, tem que ter a conta no banco também pra gente arrumar um trabalho por aqui. Então a gente saiu, chegamos no banco, né? Chegou no banco, o que você vai precisar? Vai precisar do NIF, que foi o primeiro documento que eu tirei lá, e vai precisar, na época, né, há 2 anos atrás, precisava de, no mínimo, você tinha que ter 250 euros. Que era para depositar lá na conta, naquele momento que estava abrindo a conta. Precisava do endereço, né? Eu já tinha o endereço daqui, e os 250 euros, e o NIF, que é como se fosse o CPF do Brasil. Então, beleza, abri minha conta no banco, tenho o meu NIF. Com esses dois... Continua, viu? Com esses dois documentos. Com esses dois documentos, que é a conta no banco e o NIF, aí eu já posso trabalhar, entendeu? Aí o que aconteceu daí? Aí eu arrumei um trabalho, certo? Né? Com contrato de trabalho, tudo certinho. Com esse contrato de trabalho, eu tiro um outro documento que eu preciso para me dar entrada, né? Para me ficar legal no país, para mim não ficar ilegal, certo? Que é o NIS, que é como se fosse o nosso RG do Brasil. A gente tira aqui também, né, que se chama NIS. Esse documento, depois que eu tinha um contrato de trabalho, o NIF e a conta no banco, eu fui e tirei o NIS. Quando chega o número do NIS, que demora uns 15, 30 dias, demora para chegar, quando pega todos esses documentos, aí sim você dá entrada, né, no seu processo de manifestação de interesse, que é para você ficar legal aqui no país.
que é todo um processo, aí demora em média aí de 1 ano e meio a 2 anos para você receber seu documento, mas só que você não fica ilegal em nenhum momento. Com esses documentos você não fica ilegal. Você está em processo de manifestação de interesse, você está em processo de legalização, certo? Então, até você pegar seu cartão de residência e tal, leva aí aproximadamente 2 anos aí. Tem gente que é um pouco mais rápido, tem uns que demoram um pouquinho mais, mas a média é essa de 2 anos. Então esses são os documentos básicos. Sem isso, dificilmente você vai conseguir arrumar trabalho. Quais são esses documentos? NIF, conta no banco e o NIS, certo? Depois arruma um contrato de trabalho. Quando você arrumar um trabalho, você vai arrumar um contrato de trabalho e dá entrada na sua manifestação de interesse de ficar em Portugal. Esses são os documentos, certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixa um comentário lá, manda mensagem que a gente tá aí para responder todos. E não esqueça, deixa o joinha, compartilha, comenta, certo? E qualquer coisa, tamo junto. Um abraço.